Movimento Nacional. Fim2medaordem.com. Ou para quem preferir, fim2medaordem.com.br. Visite nosso site www.fim2medaordem.com. Participe do nosso movimento site oficial www.fim2medaordem.com. Por favor, deixa seu like para nos motivar a trabalhar ainda mais pela nossa causa. Fim2medaordem.com. Participe você também dos nossos grupos do WhatsApp. O link do grupo está na descrição desse vídeo. O link do nosso grupo do WhatsApp está também em nosso site fim2medaordem.com. Participe você. Também inscreva-se em nosso canal do YouTube. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Veja agora mesmo a descrição deste vídeo. Siga-nos no Instagram, fim2medaordem.com.br. Visite agora mesmo no nosso site www.fim2medaordem.com. Inscreva-se também em nosso site. O link está na página do nosso site oficial do movimento, fim2medaordem.com. Fale conosco, diretoria@fim2medaordem.com. Vamos falar um pouquinho sobre a fraude no exame da OAB. Nós tivemos, nesse dia 4/6, a publicação de que a Polícia Federal identificou pelo menos 2 advogados aprovados no exame da OAB mediante fraude, mediante pagamento a hackers. Não é? A notícia está no portal G1, está no Olhar Digital, está no Correio Brasiliense, e nós estamos tratando de uma operação que foi realizada pela Polícia Federal, denominada Operação Singular. É uma operação que, a princípio, ao que divulgado, contou com a colaboração da OAB e da própria FGV, que é a responsável por realizar este exame no âmbito nacional. E a Polícia Federal começou fazendo uma pesquisa na Deep Web, ou seja, uma parte da rede que não é acessível por meios convencionais ou que há necessidade de conhecimento técnico, e identificou que os criminosos ofereciam uma série de serviços, dentre eles a possibilidade de estelionato, furto e fraudes em concursos similares, inclusive a inclusão indevida em banco de dados de instituições como a FGV, que é responsável pelo exame da OAB. Os aprovados, a princípio, pagavam a quadrilha por meio de criptomoedas, ou seja, utilizando criptomoedas para que não haja um rastreamento fácil. Nós sabemos que há, sim, uma dificuldade de rastreamento em uma transferência em criptomoedas, e a qualquer momento o fraudador consegue monetizar ou transformar isso em dinheiro, ou mesmo pagar ou transferir isso para outras pessoas que aceitam as criptomoedas. Isso dificulta o rastreamento do que um rastreamento bancário, que hoje é facilmente quebrado um sigilo bancário. E a quadrilha agia mediante a adulteração de dados dos candidatos no site da FGV. Ao que parece, ao que foi noticiado, aliás, era alterada a segunda fase, ou seja, o resultado da segunda fase, e também havia a alteração de um dado que colocava o candidato na lista de aprovados. Algumas considerações básicas sobre essa situação demonstram que hoje na Deep Web nós temos oferecimento de serviços de inúmeros sites que são comprometidos. Importante destacar que a Polícia Federal está atuando na Deep Web. Não se sabe quem alertou para essa vulnerabilidade, se foi a própria vítima, se foi a própria OAB, se foi a FGV ou se foi a Polícia Federal, mas ela está monitorando a Deep Web e compreendendo essas situações. Ao que parece, não é um vazamento interno, não há concussão de colaboradores das instituições, mas o hacker conseguia invadir o banco de dados. Eu tenho N técnicas hoje para uma invasão de banco de dados. SQL Injection é apenas uma delas que permite aí que eu consiga acessar uma tabela, e se não existe nenhum sistema de log, de rastreamento, uma trigger que demonstra algum registro eventualmente alterado, mantendo-se o registro convencional, fica muito simples fazer uma alteração dessa natureza de forma imperceptível. Então existe sim uma vulnerabilidade de segurança que precisa ser apreciada. É importante destacar que, se a Lei de Proteção de Dados estivesse em vigor, nós estamos falando da Lei 13.709 de 2018,
que entra em vigor em agosto, nós teríamos aqui uma dimensão a ser considerada por esses atores, a OAB sendo o controlador, aquele que detém aí as determinações em relação aos dados, e a FGV um processor, alguém que é contratado para aplicar o exame nacionalmente e tem os dados dos candidatos. E há algumas responsabilidades quando a Lei de Proteção de Dados entrar em vigor. A GDPR, a Lei Europeia, por exemplo, exige que a empresa, que o controlador notifique a autoridade em até 72 horas do conhecimento da falha. A Lei Brasileira de Proteção de Dados, no seu artigo 48, informa que isso vai ser regulamentado, mas é dever do controlador, um exemplo, no caso a OAB, notificar também a autoridade caso haja vazamento de dados pessoais. Nesse caso, nós temos um comprometimento da integridade do banco, que, aliás, é um dos princípios, o princípio da exatidão prestigiado na Lei de Proteção de Dados. Caso não haja vazamento de proteção de dados, eu não notifico, mas se há sim o vazamento, aliás, de dados, eu tenho o dever de notificar e isso vai ser regulamentado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em alguns casos até mesmo notificando aí os titulares, caso uma base como essa seja comprometida. Se esse atacante, por exemplo, para alterar esses resultados na base de dados da OAB, teve acesso a outros dados pessoais de outros candidatos, seria sim, caso a lei estivesse em vigor, de se notificar. Lembrando que os titulares aí podem, eventualmente, caso haja um dano, serem também reparados. Então, a Lei de Proteção de Dados vai trazer algumas responsabilidades diante de uma violação de segurança. A mais básica é notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, descrevendo a fraude, dados que vazaram, quem são comprometidos e quais são as medidas que são tomadas, como a própria investigação. É uma medida técnica que vem para conter ou minimizar o dano envolvendo a violação de integridade de uma base de dados. Por outro lado, os atacantes também respondem. Nós temos no Brasil a Lei 12.737, a Lei de Crimes Informáticos, não é? A Lei Carolina Dickmann. Esta invasão pressupõe certamente rompimento de barreira, rompimento de mecanismo de segurança e foi feita com o fim de adulterar informação para gerar uma vantagem ilícita. Então, no mínimo, eu já tenho aqui um delito de invasão de dispositivo informático previsto no artigo 154A do Código Penal, editado pela Lei 12.737 de 2012, a Lei Carolina Dickmann. É muito importante, então, a atuação da polícia e cooperação desses órgãos e, principalmente, a recomendação é que haja uma cultura preventiva. Talvez se fossem feitos testes de segurança, que aliás são exigências, eu tenho o princípio da segurança como um princípio aqui relativo à proteção de dados, testes de invasão, periodicidade na checagem e segurança por design, ou seja, quando eu conceber uma situação dessa, um cadastro de candidatos via internet, que eu faça diversos testes para verificar se não está vulnerável, certamente aplicando essas medidas técnicas e organizativas, eu reduziria muito a possibilidade de ter o meu site testado, de ter o meu sistema de banco de dados provado por um atacante que certamente pode ter descoberto uma vulnerabilidade, oferecendo, nesse caso especificamente, serviços remunerados em bitcoins para aprovar candidatos, melhorando a sua pontuação no exame da OAB. Fica essa reflexão para todos os agentes que fazem tratamentos de dados pessoais em adotar medidas técnicas e organizativas de segurança para evitar o ataque e também já uma dimensão em relação ao que fazer quando efetivamente, infelizmente, tiverem a sua base de dados comprometidas à luz da Lei de Proteção de Dados e também explicando um pouquinho sobre a GDPR, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar. Até o próximo vídeo. Obrigado.